Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, Destravando a Mente. Rapaziada, hoje tem revisão pela frente aí com o tema da termologia. Se liga aí, escalas termométricas, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, escala genérica, troca de calor sensível, troca de calor latente, leis da termodinâmica, gases, tudo isso daí em 10 questões para você. Acompanha o rolê aí, bora lá. Então, num termômetro de mercúrio, a coluna líquida apresenta 0,4 centímetro quando na presença de gelo em fusão. Faz aquele esqueminha lá, tá ligado? Uma escala do lado da outra, que agora ele está associando aí o valor da temperatura a uma altura de uma coluna de alguma coisa aí, né? Líquida aí. Vou chamar de H aqui em centímetros. E aqui a temperatura em graus Celsius. Tá aqui em graus Celsius, beleza. Então está dizendo que quando a altura tem 0,4 centímetros, a gente está na temperatura de zero. Maravilha. Segue. E em presença de vapores de água em ebulição, a coluna tem 20,4. Então quando eu tenho aqui 20,4, temperatura é de 100. Beleza. Que é uma função termométrica desse termômetro na escala Celsius. Então vamos lá, aquele esquema lá, cara, de proporcionalidade, saca? Coloca aqui o H, um genérico, e aqui coloca o θ, a temperatura aí, e associa os dois. Como é que você faz isso? Interpolação de valores aí, a proporcionalidade. Você faz H menos 0,4, H menos 0,4, dividido por 20,04 menos 0,4. 20,4 menos 0,4 dá 20, ok? Isso é proporcional a θ menos 0, θ menos 0 dá θ, dividido por 100 menos 0. 100 menos 0 dá 100. Aí dá para dar uma melhorada, dá para montar uma equação reduzida. Bom, basicamente, aqui você tem a relação que você precisa. Mas dá para dar uma melhoradinha aqui, reduzir mais, para facilitar. Vamos fazer isso aí, ó. Multiplica os dois lados da equação por 20. Aí vai ter 1 aqui, e aqui você vai ter 5. Ó. Ficou suave, né? Então ficaria H menos 0,4 igual a θ sobre 5. Aí passa o 5 multiplicando lá, você escreve a equação em função do H. 5H, certo? E 5 vezes menos 0,4 dá menos 2. Perfeito? Então essa seria a sua equação de conversão da temperatura Celsius para a temperatura, para a altura H, aí, alguma coisa do tipo aí. Uma equação aí interessante de conversão de uma escala na outra. Depois, na letra B, ele quer a temperatura indicada por esse termômetro quando a coluna líquida apresenta 8,4 centímetros de altura. Aí ficou tranquilo, né? Só colocar no lugar do H o 8,4 e resolver. Então, esse é o item A. Posso dar como resposta essa expressão ou essa reduzida aqui. O mais interessante é a reduzida aqui, é mais fácil de usar, né? Então, letra B aí. Θ vai ficar igual. No lugar do H é só colocar o 8,4 menos 2. Perfeito? E fazer a continha aí. Não é 2 aqui, né, velho? Vacilo. 5. 5 vezes 8,4. 5 vezes 8,4 vai no cantinho ali, ó. 8,4 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. 42. Ok? 42 menos 2. Isso dá 40 graus Celsius. Perfeito? Aí para você a questão 1, então, o segredo é montar uma escala do lado da outra e equacionar. Fechou? Em certa cidade, num dia de verão, a temperatura mínima foi de 22 graus Celsius e a máxima de 33, ok? Mínima 22, máxima 33. Os valores das temperaturas mínima na escala Fahrenheit e máxima na escala Kelvin. Então vamos para a mínima primeiro aí no Fahrenheit. A gente sabe lá a equação de conversão, você lembra disso aí, ó, que é Tc
sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Dá para usar essa equação reduzida também. Eu passo 9 multiplicando aqui, dividido por 5, vai dar 1,8. 1,8 vezes TC é igual a TF menos 32. Aí você pode usar a equação reduzida, beleza? Então a mínima no Fahrenheit, a mínima foi 22. Então 1,8 vezes 22, passo 32 para o outro lado lá, mais 32, igual a temperatura em Fahrenheit. 1,8 vezes 22, né? Dá 39,6. 39,6. 39,6 mais 32 igual a TF. Maravilha. Isso dá 71,6. Temperatura Fahrenheit para a mínima vai ser igual a 71,6. Perfeito? E para a máxima na escala Kelvin. Aí para a escala Kelvin a gente sabe que o TK de Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Perfeito? Começa no 273. Então a máxima é 33, temos um TK igual a 33 mais 273. Perfeito aí? Vamos ver? Isso dá 306, é isso mesmo? Aí, ó, 270 mais 30 dá 300. Com os 3 que caem fora, 306. Então, TK igual a 306 Kelvin. O Kelvin não tem o grau ali, é só Kelvin, beleza? Escala absoluta aí, 306 Kelvin. Letra B. A máxima variação de temperatura ocorrida nesse dia, expressas nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Ok, a variação, vamos começar com a variação em Celsius. Então, a variação da temperatura em Celsius vai ser igual a 33 menos 22, ok? 33 menos 22. Então, 33 menos 22. Isso dá 11. Essa é a variação nos Celsius. Agora se liga aí, ó. A gente sabe que para cada 1 que varia no Celsius, varia 1 no Kelvin. Então, se variou 11 no Celsius, a variação vai ser a mesma para a escala Kelvin. Portanto, é 1 para 1. Vai dar 11 também. Agora eu tenho que me ligar que para a variação da temperatura no Fahrenheit, eu tenho 1,8. Então, para cada 1 grau que varia no Celsius, varia 1,8 no Fahrenheit. Então, é 1,8 vezes a variação da temperatura do Celsius. Então, 1,8 vezes 11. Beleza? 1,8 vezes 11 aí, que dá 19,8. Fazendo continha aqui. 19,8 graus Fahrenheit. Perfeito aí? Temos aí então que tomar cuidado, hein, rapaziada, com essa palavra variação. Variação não é ponto fixo. Aqui é para calcular ponto fixo, beleza? Calcular ponto fixo aí e tal, né? Agora, para calcular variação, você tem que ficar esperto aí, hein, meu consagrado. Variação, para cada 1 no Celsius, varia 1 no Kelvin, mas varia 1,8 no Fahrenheit, beleza? Bora. Um termômetro de escala Celsius tornou-se inexato, conservando, entretanto, seção interna uniforme. Quando as temperaturas são 0 graus Celsius e 70 graus Celsius, o inexato marca, respectivamente, 22 e 71. Nossa, doideira, hein? Determine uma fórmula que forneça as temperaturas exatas, T, em função das que leem no termômetro defeituoso D. Mesmo esquema, cara, aquele lance lá. Coloca uma escala do lado da outra e relaciona os valores. A escala certa, ele chamou de T. E a defeituosa ele chamou de D. Beleza. Então, quando eu tenho 0 aqui e 70, eu estou no que está funcionando direito. E quando eu tenho 0 no certo, eu tenho 22 no defeituoso e eu tenho
71, quando eu tenho 100 ali. Que coisa bizarra, mas... Tá, equação de conversão, mesmo esquema lá, ó. Coloca um genérico aqui, outro aqui e interpola os valores. T menos 0, T menos 0 dá T, certo? E 70 menos 0 dá 70. Proporção igual D menos 22, D menos 22 dividido por 71 menos 22, ok? 71 menos 22, perfeito? Aí eu tenho como simplificar isso daqui para ficar mais legal, né, cara? Então, T sobre 70 igual a D menos 22 dividido por 71 menos 22 dá 49, 69, 49, ok? Dá para melhorar mais, né? Dá para deixar legal isso aqui, multiplicar todo mundo por 7. Ó. Vamos buscar uma equação resumida aí, mais reduzida, né? Se eu multiplicar aqui desse lado ó, por 7 e desse lado por 7, aqui vai dar T sobre 10, cara. E ali fica ó, D menos 22 sobre 7. Olha que legal, cara. Fica top assim, né? Aí eu tenho, então, uma equação interessante. Posso multiplicar lá o 10 para o outro lado? Vamos fazer isso. Ó. Aí ficaria T igual a 10 vezes D mais... Opa, mais não, né? Menos aqui. Menos 220. Tudo isso dividido por 7. Pronto, cara. Aí você tem uma equação que relaciona a escala defeituosa aqui, ó, com a escala certa. Beleza? Equaçãozinha top. Aí qual valor coincide nas duas escalas? Aí fica tranquilo, né? Se coincide, eles são iguais. Então como é que você vai fazer isso? Pega a equação de conversão e coloca a mesma letra nos dois. Então, ó, T igual a 10 vezes T menos 220 dividido por 7. Ok? Aí resolve a expressão 7t igual a 10t menos 220. Aí eu tenho aqui como trocar de lado, 7t menos 10t dá menos 3t igual a menos 220. Portanto, o nosso t é igual a 220 dividido. A temperatura de 100 gramas de um líquido cujo calor específico é de meia caloria por grama em graus Celsius, sobe de menos 10 até 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento por uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Bom, vamos lá então, né? Dados. Tem a massa? Tem 100 gramas. Tem a temperatura inicial? Tenho menos 10 graus Celsius. Tem a temperatura final? Tenho 30 graus Celsius. Tem o calor específico desse líquido? Tem meia caloria a cada 1 grama, variar em 1 grau Celsius. E tenho a potência da fonte. A potência da fonte é de 50 calorias por minuto. E a pergunta é, é isso mesmo? Em quantos minutos a fonte fornece 50 calorias? Ok. Ele quer saber quanto tempo vai demorar para rolar aquela variação de temperatura ali. Ok? Quanto tempo? Vamos ver então. O lance é o seguinte. Primeiro vamos achar a quantidade de calor que esse cara precisou receber. Não falou nada de mudança de estado, nada disso. Então vamos partir do princípio que está rolando calor sensível só aí, né? Então, troca de calor sensível, que causa a mudança de temperatura, é o Q, que é igual a M, vezes C, vezes delta θ. Qual que é a quantidade de calor que recebeu? A massa é 100 gramas, o calor específico é meio, e a variação de temperatura é a final menos a inicial, perfeito? Então, o nosso Q vai ficar igual a 30 menos 10 dá 30 mais 10, que dá 40. 40 vezes meio dá 20. 20 vezes 100 dá 2.000.
Então a substância recebeu 2.000 calorias. Aí uma regrinha de 3 resolve, né? A potência é 50 calorias a cada 1 minuto. Então a regrinha de 3, cara, 50 calorias em 1 minuto. Se eu estou pensando em 2.000 calorias, estou pensando num tempo de quanto? Já era, né? Daqui para cá, aumentou quanto? 40 vezes? Mesma coisa daqui para cá, certo? Então, a gente vai dividir aí o 2.000 pelo 50. Maravilha? 200 dividido por 5 dá 40. Respeitando a unidade de medida ali, 40 minutos. Fechou? Bora! Um corpo é colocado em presença de uma fonte térmica de fluxo 2 calorias por segundo. O gráfico do aquecimento em função do tempo em minutos é apresentado aí. Beleza. Sendo 60 gramas a massa do corpo, determine sua capacidade térmica e o calor específico do material. Perfeito. Então eu tenho uma fonte que fornece uma potência de 2 calorias por segundo para uma substância que tem massa de 60 gramas. O cara quer saber a capacidade térmica e o calor específico sensível. Capacidade térmica, ó, se liga aí, é caloria, ok, por graus Celsius. Calor específico sensível, Czinho, é caloria por grama e graus Celsius. E a gente tem um gráfico aí, tá mostrando esse gráfico que a substância saiu daqui da temperatura de 20 graus Celsius e foi para a temperatura de 50 graus Celsius. Isso no intervalo de tempo de 6 minutos. 6 minutos são 360 segundos para minha unidade aqui, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar aí uma relação com a quantidade de calor trocado. Que se a gente pensar, ó, essa quantidade de calor que ele recebeu está associada ao tempo aí, né? São 2 calorias a cada segundo. Então uma regrinha de 3 aí, ó, para chegar onde a gente precisa. Eu tenho a massa da substância, que é 60 gramas, ok? Eu quero a capacidade térmica e o calor específico, e eu tenho a variação de temperatura e consigo encontrar o quanto de calor foi recebido, ok? Então primeiro vamos para esse Q aqui, ó. O nosso Q em 360 segundos equivale a quanto? 2 calorias a cada 1 segundo, beleza? Em 360 segundos, Q. Então, o nosso Q vai ser igual a 2 vezes 360, 720 calorias. Então, esse corpo recebeu um total de 720 calorias para a temperatura sair de 20 e chegar nos 50, ou seja, sofreu uma variação aí de 30 graus Celsius. Perfeito? Agora dá para calcular o que a gente quer. Então, quantidade de calor igual a M vezes C, variação de temperatura. A substância recebeu 720 calorias, tendo uma massa de 60 gramas, quero saber o calor específico sensível, e a variação da temperatura nesse intervalo foi de 30 graus Celsius. Tranquilo, né? Então, nosso C aqui vai ficar igual a 720 dividido por 60 vezes 30. 60 vezes 30. Dá para dar uma melhorada aqui, ó. 72 dividido por 6 dá 12, né? 12, ficou 12 dividido por 30. 72 dividido por 6 dá 12. 12 dividido por 30 dá 12 por 3 dá 4, por 10 dá 4. 0,4 calorias por grama e graus Celsius. Esse é o calor específico sensível. Aí a capacidade térmica fica fácil. Pode ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, mas também pode ser a massa vezes o calor específico. Ou de massa vezes calor específico. Ó. A massa é 60, o calor específico é 0,4. 6 vezes 4 é 24 aí. Então temos aqui 24 calorias por graus Celsius, como sendo a capacidade térmica
de 60 gramas dessa substância aí desse corpo, ok? Perfeito? Vamos embora. 50% do rolê já feito, hein? Paciência aí. Não desista, jamais. Lembra, cara, estudar não é uma obrigação. Se ligou? E nenhum dever, cara. Estudar é uma decisão. Suas escolhas, seus resultados. Bora? Temos inicialmente 200 gramas de gelo. Nota lá no cantinho. 200 gramas de gelo. Na temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Sabendo-se que essa massa de gelo recebeu 16.000 calorias, ó, que igual a 16.000 calorias, para fundir completamente. Então, isso aí é calor latente. Letra A, determine o calor latente da substância, de mudança de fase, e a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água na temperatura final de 20 graus Celsius. Beleza. Questão meio ambígua aí, né? Mas dá para fazer aqui algumas coisas. Vamos ver, ó. Ela saiu, né? Os 200 gramas de gelo aí saiu de menos 10, ok? E tem que chegar lá no 20. Se eu pensar num gráfico que relaciona a temperatura em graus Celsius com a quantidade de calor aqui em calorias, eu visualizo o seguinte, ó. Eu tinha a substância aqui a menos 10, a gente sabe que o gelo, a água, né, se funde a zero. Então o negócio recebeu calor sensível até chegar aqui. E depois ele ficou com a temperatura constante durante o processo de fusão, chegou aqui e ele quer que chegue até o 20 lá. Depois foi até o 20. Ok. Beleza. Só que a massa de gelo recebeu para fundir completamente 16.000. E ele quer que você termine o latente. Então vamos lá. Q igual a M vezes L. Para fundir, né? 16.000. A massa, 200. E o L eu quero saber, ó. 160 por 2 dá 80. Então, o latente de fusão aí do gelo é 80 calorias por grama. Não esquece a unidade de medida, hein, cara? Então, precisou aí receber cada 1 grama 80 calorias para conseguir fundir. Perfeito. Então, determina o calor latente, tá aí. E a quantidade de calor que a massa de gelo deve receber para se transformar completamente em líquido a 20. Aí a gente vai ter que somar as 3 etapas. Ó, saiu de menos 10, recebeu sensível aqui, ok? Aí tem os dados, né? Calor específico sensível do gelo, calor específico sensível da água. Aí latente aqui e sensível de novo. Esse daqui a gente já sabe que vale 16.000, não precisa nem fazer a conta. Mas o restante a gente tem que fazer. Então a quantidade de calor total vai ser o Q da parte 1, o Q da parte 2, mais o Q da parte 3 aí. Q1 mais Q2 mais Q3. Vamos lá. O Q1 é sensível, então é M vezes C vezes delta θ. Lembra aí, ó, Q igual a M, C, delta θ, mudança de temperatura. A massa é 200, calor específico sensível do gelo falou que é meio, e a variação de temperatura ó, foi de menos 10 para 0, é 0 menos 10, então dá uma variação de temperatura de 10. Mais o Q2, que a gente já tem aí, que ele falou no enunciado, que foi para fundir o gelo, a 16.000 calorias. 16.000. Mais a fase 3 ali, que foi do 0 agora até o 20. Então a massa de gelo é 200, só que já está no estado líquido vezes 1. E a variação de temperatura agora é de 0 até 20. Cuidado, hein, rapaziada, é menos 10 para 20. É 0 para o 20 ali. Então, tá 20. Aí soma tudo. Então, porque total vai dar meio vezes 10 dá 5. Né? E 5 vezes 200 dá 1.000. Mais 16.000 mais 200 vezes 2
dá 400, vezes 10 dá 4.000. 16.000 mais 4.000, 20.000, com mais 1.000, 21.000. Então, quantidade de calor total, 21.000 calorias, ok? 21.000 calorias. Perfeito? E trace a curva de aquecimento do processo. Bom, a curva a gente acabou fazendo aqui, né? Ele quer que você faça esse gráfico aí. Perfeito? Segue o rolê. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, ou seja, o recipiente não participa da troca, são colocados 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius sob pressão normal, com 10 gramas de água na temperatura T desconhecida, sendo 80 calorias por grama o calor latente de fusão do gelo e 1 caloria por grama em graus Celsius calor específico da água. Determine o valor da temperatura T para que no equilíbrio térmico a temperatura seja de 5. Ok. Então vamos fazer um gráfico para visualizar a cena aqui, ó. Esses gráficos ajudam bastante, cara, a gente entender o rolê. Então eu tenho aqui a temperatura em graus Celsius e a quantidade de calor aqui em calorias. Maravilha. Aí o gelo, ele estava na temperatura de fusão, 0, certo? 10 gramas de gelo aqui. Aí ele começou a fundir. Fundiu, ok? Enquanto isso, a água que estava aqui em cima a certa temperatura começou a esfriar, ok? Esfriando. E o gelo todo fundiu e agora ele tem que subir. Ele tem que subir para chegar na temperatura que eles querem ali de 5 graus Celsius, que seria a temperatura do equilíbrio térmico, ok? Então temos 3 momentos aqui para a gente analisar. Aqui é o que está acontecendo com o gelo, aqui o gelo já virou líquido e aqui é a água que está descendo aí, né? Está descendo a temperatura dela aqui. Vai entrar em equilíbrio todo mundo aqui, beleza? Então tem o sensível da água aqui, tem o sensível do gelo que derreteu e tem o latente do gelo derretendo. Como o sistema é isolado, a soma do trânsito de calor local é 0, ou seja, o Q do gelo fundente mais o Q do gelo que já fundiu mais o Q da água que está esfriando, somados tem que ser igual a 0. Perfeito? O que um perde, o outro ganha. Então, esse está perdendo, esse cara que está ganhando, soma do trânsito de calor isolado é 0. O Q do gelo é latente, está fundindo, M vezes L. Mais, agora o gelo já está líquido, é água aqui, C, variação de temperatura dessa fase aí, que o gelo está subindo até o 5. Mais o M vezes C, delta θ, para a água que está esfriando. Perfeito? A massa de gelo é 10, o latente de fusão do gelo é 80, mais a massa de água que foi colocada ali, de gelo ainda, né? É 10. Agora o gelo derreteu, então já é água, calor específico vale 1. Variação da temperatura final, que é 5, inicial, que é 0. 5 é o equilíbrio térmico. Mais a massa de água que foi colocada lá dentro do recipiente, que é de 10 gramas também. Calor específico da água vale 1. Temperatura final, que é 5. E a temperatura que essa água tinha quando ela foi colocada junto ali, que é T e que você quer saber. Somando tudo tem que dar 0. Ó. Então ele quer o valor da temperatura para que no equilíbrio térmico o sistema fique em 5 graus. Agora fazer as continhas aí, né? Cara, dá para simplificar isso, ainda para dividir todo mundo por 10, ok? Como se tivesse multiplicado tudo isso daqui ó, por 1 sobre 10, cara. Aí dá para simplificar todo o rolê. Então ali dá 80, aqui dá 1 vezes 5, dá 5. Ali vai dar 1 vezes 5, que dá 5, perfeito? Mais 1 vezes t ali, menos t, ok? Isso é igual a 0. 80 com mais 10 dá 90. Então, T igual a 90 graus Celsius. Portanto, essa água tinha que ter sido colocada dentro do recipiente ali a 90 graus Celsius para fundir todo o gelo e ainda terminar lá nos 5 graus. Refrigerante geladinho. Fala, rapaziada. Continuando aí, questão 8. Certa massa de gás ideal, inicialmente a pressão P0, volume V0 e temperatura T0 é submetida à seguinte sequência de transformações.
O gás é aquecido a pressão constante. Cara, quando falar em pressão constante, tenha em mente que se trata de uma isobárica, beleza? Iso de igual, bárica de pressão, uma isobárica. Até que a temperatura atinge o valor de 3T0. Então, triplicou a temperatura, beleza. Na sequência, o gás é resfriado a volume constante. Cara, volume constante tem o nome aí de isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Todos os três nomes aí se referem a volume constante, beleza? Isovolumétrica, isométrica, isocórica. Até que a temperatura atinja metade da anterior, aí, 3 meios de T0. E por fim, o gás é comprimido a temperatura constante. Temperatura constante é a tal da isotérmica, beleza? E é um processo bem lento, até que atinja a pressão inicial P0. Perfeito. Então ele quer no item aí que você represente as transformações num diagrama de pressão por volume, beleza? Vamos lá. Então letra A aí, gráfico que relaciona aí a pressão e o volume, ok? Então grafiquinho aqui, pressão, perfeito? E volume. Vamos lá. Então primeiro rolou aí uma isobárica, pressão constante. Vamos imaginar que o gás estava aqui nesse estado, com a pressão P0 aí, ok? Na situação de volume V0, ok? E aí ele foi aquecido com pressão constante. Então uma retinha, é uma reta. Imagina que isso seja uma reta aí, beleza? Então ele saiu da temperatura T0 aqui e triplicou a temperatura aí, beleza? 3T0. Aí na sequência ele foi resfriado a volume constante. Então caiu aí a pressão a volume constante, beleza? Até que a temperatura caiu pela metade da anterior. Então 1,5 T0 aí, beleza? E por fim, o gás é comprimido a temperatura constante até voltar a pressão P0 lá. Então ele saiu daqui. Agora você faz uma curva quando você for fazer essa isotérmica aí, uma curvinha bem suave aí, beleza? Uma curva bem tranquilinha aí, bem suave. Você vai lá tal e manda ver na curvinha aí, uma curva bem suave. Por que ele não voltou no começo lá? Porque ele foi comprimido a temperatura constante aqui, ó. Então voltou para a pressão inicial, mas não para a mesma temperatura que ele tinha ali, beleza? Então tá aí para você esse grafiquinho da isotérmica, ok? Voltou para essa situação aqui, perfeito? Ok, segue aí, gráfico desenhado, vamos embora. Estabeleça o volume atingido pelo gás em função de V0 ao final da primeira transformação. Então, a primeira transformação foi uma isobárica, correto? Na isobárica, a gente pensar naquela relação de Clapeyron aí, ó, P vezes V dividido por N vezes T é igual à pressão final, volume final, Piniti Povotó aí, né? Volume final, número de mols final, temperatura final. O que acaba acontecendo aí na isobárica? Esses caras aqui, ó, somem, né? É a mesma pressão. E como não mudou o número de mols, esses caras aqui também somem, né? Então o que eu tenho é o volume inicial, que é V0, beleza? Aí eu tenho a temperatura inicial, que é T0, igual ao volume final, que é o que você quer saber aí, dividido pela temperatura final, que é 3T0. Olha aí, o T0 daqui já era. Achou aí o volume final. Então, o que aconteceu com o volume? Ele triplicou, ficou 3 vezes maior que o volume inicial, beleza? Tá aí para você, então, a transformação isobárica, beleza? Letra C, calcule a pressão do gás em função de P0 ao final da segunda transformação. A segunda transformação é essa daqui, né? Desceu aí isovolumetricamente. Beleza, mesmo esquema aí, ó. Pressão, volume, temperatura, número de mols aí, pressão, volume, temperatura, número de mols, ok? O que não mudou dessa vez aí? O volume. Então, volume, game over aqui, ó. Simplifica aí que é o mesmo volume dos dois lados, isovolumétrica. Não mudou o número de mols, já era. Então, pressão inicial, perfeito? Temperatura inicial, agora a temperatura inicial é daqui para baixo, olha, saiu daqui, né? 3T0, 3
T0, perfeito? E igual a pressão final, que ele quer saber aí, né? Pressão final, beleza? Dividido aí pela temperatura final. Temperatura final aqui, ó, 1,5 T0. 1,5 T0. Perfeito? T0 já era. Acabou de achar a pressão final aí, ó. Pressão final é igual a 1,5 vezes a pressão inicial. Opa, a canetinha não está a fim de responder. Dividido por 3. 1,5 dividido por 3 é meio, né? Então, pressão final aí. Ai, canetinha. Tá pirando. Volta. Ok. Pressão final aqui vai ser igual a 0,5, né? 1,5 dividido por 3, 0,5. 0,5 P. Nossa, tá com delay bravo aqui. Vezes P0. Ok? Achou a pressão final aqui, então. Vamos lá. Essa pressão aqui é metade da de cima ali. Perfeito? 0,5 P0 aí. Maravilha? Isso aí, rapaziada. Bora lá. Durante uma missão de pesquisa em uma estação espacial, os astronautas estavam estudando o comportamento dos gases em ambientes controlados, na mesma temperatura. Mesma temperatura, perfeito, do ambiente pressurizado da estação. Em um dos experimentos, eles utilizaram um cilindro metálico fechado, contendo 4 mols ou moles de ar à pressão de 5 atm. Ok? Então, tinha pressão ali de 5 atm dentro do cilindro, com 4 mols de ar ali dentro. Como parte do procedimento, eles abriram a válvula do cilindro para observar como o gás se comportaria ao atingir o equilíbrio termodinâmico com a atmosfera pressurizada da estação, que era de 1 atm. Então, olha aí, eu tenho um número de mols inicial de 4 mols na pressão inicial de 5 atm. Na temperatura inicial T, temperatura ali do ambiente. Aí o cara abre a válvula, velho, e escapa gás dali de dentro. Atinge a pressão final de 1 atm. E a temperatura final acaba sendo a mesma, né? Que a temperatura inicial e a final são as mesmas, né? O ambiente com a mesma temperatura ali da estação. Beleza. Nessas condições, determine o número de mols que permaneceu no cilindro. Cuidado, hein? Permaneceu no cilindro. Admita que o ar pode ser considerado um gás ideal. Tá bom. Então foi uma transformação a volume constante. O volume do cilindro não mudou. O gás está saindo ali, mas o volume do cilindro não mudou, né? Vai lembrar aqui, cara, que um gás não tem volume próprio. O volume dele é o volume do recipiente no qual ele está contido. Então, Clapeyron é PVT Ovotó, meu consagrado. Foi uma transformação com temperatura constante. E tem o N aí, né? O número de mols tem que aparecer aqui agora, porque o número de mols aí mudou, né? Antes a gente não estava colocando o número de mols porque era constante. Então está acontecendo. Esse cara aqui é a constante dos gases, né? O R. Por isso a gente pode estabelecer essa relação aí. Ok, o volume não mudou. O volume é o mesmo, é o do recipiente. Beleza? Ah, mas o gás está indo para a atmosfera. Mas o que interessa para a gente é o que aconteceu dentro do cilindro. Então o volume do cilindro não mudou. Perfeito? Aí a pressão final caiu para 1. A temperatura também não mudou, né? Porque foi ali a temperatura constante, temperatura da estação, é processo lento. O número de mols final dentro do recipiente, eu não sei. Isso vai ser igual à pressão final, a pressão inicial, que era 5 atm. E o número de mols no início era 4, ok? Então a gente tem um número de mols no final que é igual a 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Então, cara, ficou lá 0,8 mol dentro do recipiente. Escapou 3,2. Tinha 4 mols ali dentro. Restou 0,8, escapou 3,2, a hora que abriu foi embora para a atmosfera ali da nave, ok? Então permaneceu no cilindro 0,8 mol. Maravilha, bora!
O gráfico mostra a transformação sofrida por 4 mols de um gás perfeito a partir de um estado A, em que a temperatura é de 500 Kelvin, até outro estado B, em que a temperatura é de 600 Kelvin. A temperatura desse ponto aqui era de 500 Kelvin. Aí o volume mudou, tal, e a temperatura caiu para... Caiu não, aumentou, né, velho? Que doido. O gás estava na situação A, com a temperatura de 500, e foi para o estado B, com uma pressão menor. Nossa, cara, volume maior, mas a temperatura de 500 Kelvin, de 600 Kelvin. Situação doida aqui, né? Beleza. Determine a pressão PA e a final PB do gás na condição aí. E ele deu a constante dos gases aí, né? Tá bom, cuidado com a legenda do gráfico, 10 a quinta aqui, ó, 10 a menos 3, fique esperto com essas coisas, ok? Então, letra A, vamos encaixar aí um PVT. P vezes V igual a N vezes R vezes T, ok? Eu quero a pressão inicial do gás aí. Então, a pressão inicial do gás vezes o volume inicial, que é 0,2, vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3, tem que ser igual a número de mols que eu tenho ali é 4. De acordo com o enunciado aqui, a constante vale 8,3. E cuidado com esse lance de temperatura, em hora que vocês forem usar aí, sempre medido em Kelvin, hein? A temperatura no ponto A é de 500 Kelvin. Perfeito? Ok, aí vamos fazer essa conta de maluco aqui, né? Pressão aqui, 4 vezes 500 dá 2.000. Deixa aquele 8,3 por enquanto ali, ó. 2.000 vezes 8,3, beleza? 4 vezes 500, 2.000. Divide por aquele cara que está ali, ó. Esse 0,2 vezes 10 a menos 3 eu vou deixar como 2 vezes 10 a menos 4, só para facilitar aí. 2 vezes 10 a menos 4. Beleza? Aí olha só. Esse 2 eu posso dividir com esse daqui, aí eu tenho 1.000 aqui em cima. Então, na verdade, eu teria 10 a terceira vezes 8,3 dividido por 10 a menos 4. Olha que maravilha. Não precisou mexer com aquele 8,3 ali no estresse. No estresse. Ok. Aí você tem aqui 10 a terceira dividido por 10 a menos 3, por 10 a menos 4, sobe e troca o sinal de expoente, né? Então ficaria PA igual a 8,3 vezes 10 a terceira, troca o sinal, fica mais 4, ok? Para ficar com a mesma legenda do gráfico ali, vou fazer o seguinte, ó. Então PA vai ficar igual a 8,3 vezes 10 a sétima, né? Ó, 8,3 vezes 10 a sétima. Vou descer 2 zeros aqui e colocar 830, aí fica com a mesma legenda do gráfico. Então fica aí 8,3 vezes 100 dá 830 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou Pascal, aí que é a mesma coisa. Então essa seria a pressão do ponto A. Aí eu quero saber qual que é a pressão no ponto B. Então pressão no ponto B aí, eu tenho a mesma conta, né? NRT, tudo esse rolê aí, ó. NRT sobre V. Perfeito? O N continua valendo 4. O R continua valendo 8,3. Então que agora a temperatura foi para 600. E o volume é 4 vezes 10 a menos 3 ali. Fique esperto, hein? 4 não, né? Desculpa. 0,6 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3. Segue no cálculo aí. PB vai ficar igual. Dá para dar uma melhorada aqui, né? Tira esse zero daqui com essa vírgula daqui, ó. Ok? E esse 600 dividido pelo 6 que está ali, dá 100, cara. Ó, que top. Facilitou, né? Agora vamos lá. 4 vezes 83. Vem no cantinho fazer aqui, ó. 83 vezes 4. 4 vezes 3, 12.
vai 1. 4 vezes 8, 32. Com mais 1, 33. Perfeito? 4 vezes 3, 12. Subiu 1, 32, 33. Então, 4 vezes 83 dá 3, 3, 2. Aí a gente tem aqui, ó, o 100 e o 10 à terceira. O 100 é 10 ao quadrado. E esse cara que sobe, troca o sinal do expoente, fica mais 3 aqui. Beleza? Então, PB vai ser 332 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho... Cadê o mouse? Aqui eu tenho 830 e aqui eu tenho 332. Maravilha. Segue aí, ó. Calcule o trabalho realizado no processo. Cara, é um gráfico de pressão em função do volume. Então, só para te lembrar aí, quando você tem um gráfico da pressão em função do volume, o trabalho é numericamente igual à área da figura geométrica que está aí. Não esquece disso, cara. É só calcular a área aí, por favor. Aqui, ó, trapézio, velho. Tá ligado? Trapézio aqui, ó. Meteu um trapézio no rolê, é game over. Então, o trabalho vai ser igual a base maior, que é esse rolê aqui, ok? 830, certo? Mais a base menor é essa daqui, ó. Daqui até aqui, que é 332. 332. Não esquece, cara, que você tem aqui o 10 à quinta na legenda. Tem que colocar, ok? Vezes 10 à quinta. Então, base maior mais base menor, ok? Vezes a altura. A altura é daqui até ali, ó. Que é 0,6 menos 0,2, que dá 0,4. E não esquece que tem na legenda aqui, ó, o 10 a menos 3, beleza? Dividido por 2. Eu não vou fazer essa conta não, cara. Aí é só você fazer a continha que você chega no resultado. Eu vou até dar uma simplificada para facilitar aí, vai. Vamos lá, 0,4 dividido por 0,2, ok? Dá 0,2. Vamos lá, vou deixar indicado para você aqui, ó. Não vou fazer a conta daquela soma ali, hein? Tenta fazer aí. 830 mais 332. Perfeito? Ó. 0,4 dividido por 2 dá 0,2. E arruma esses caras aqui, ó. 10 à quinta, o 10 a menos 3. Dá 10 ao quadrado. E aí, dá para fazer o resto da conta? Acho que dá, né? Aí é Joule a resposta. Maravilhas. Vamos lá, segue aí. E letra C. O trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Veja bem, ó, a setinha está indicando o caminho. Então, ele saiu desse volume de 0,2, 10 a menos 3 e foi para esse volume. O volume aumentou, beleza? Quando o volume aumenta, o volume final é maior que o inicial, a gente fala que o gás realizou um trabalho, ok? Então, o gás realizou o trabalho nessa condição aí. Se o volume final fosse menor, aí sim ele teria sofrido um trabalho e a gente diria que esse trabalho é negativo. Maravilha? Então, quando o gás sofre um trabalho, o trabalho é negativo, foi realizado sobre o gás. E quando o volume final aumenta, a gente diz que foi realizado pelo gás. No caso aí, foi realizado pelo gás. Perfeito? Então, trabalho realizado pelo gás. Fechou? Cara, trânsito aí tranquilo pela termologia, deu para ter uma visão bem geral, aí são 10 questões para você revisar alguns algoritmos, lembrar de algumas teorias aí de calor sensível, calor latente, escala termométrica, um pouquinho de termodinâmica agora aí com o cálculo da área do gráfico, né? E os gases perfeitos. Fechou? Então é isso, rapaziada. Bons estudos aí. Boa sorte para vocês aí, que a força esteja com vocês. Até a próxima aí.